nessa noite habitar no teu esconderijo e declarar: tu és o nosso Deus, Senhor. Exaltado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Nós viemos declarar a nossa confiança em Ti, a nossa certeza de uma manhã de vitória, Pai. Abençoa cada família que aqui está, aqueles que não vieram, que estão desanimados, ó Deus. Fortaleça teu povo, aqueles que têm se esfriado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai em encontro, Senhor. Traga teu povo à presença, Pai. Não há desculpa, Senhor, para não vir orar. Senhor, porque nós sabemos que é o melhor lugar a estar na tua casa. Porque nós temos declarado casa de oração, de milagre, do teu poder e da tua grandeza. Temos declarado terra santa, Pai. E nós temos visto quantos testemunhos, Senhor, oh Deus, tem acontecido nessa casa, Pai. Te agradeço, Deus, porque todos os dias eu posso ver a tua fidelidade. Não há nada que eu te peço que tu não faças, Senhor. Tudo, Senhor, que temos colocado na tua presença tem tido resposta, porque a tua palavra diz, ó Deus, tudo que nós te pedimos em nome de Jesus tu fazes. E nessa noite nós viemos, Pai, entregar todo o fardo pesado, toda preocupação, toda ansiedade, todo medo, toda insegurança, toda dúvida, que seja arrancada, Senhor, do nosso coração. Ajuda-nos a trazer a memória o que nos dá esperança. Santifica nossos pensamentos, porque a tua palavra diz em que pensar, o que é puro, o que é verdadeiro, o que é amável. Se há louvor, Senhor, se vai haver testemunhos, o seu nome será engrandecido. Isso, Senhor, permanece na nossa mente. Mas todo o contrário nós ordenamos fora, Pai. Unge nossos ouvidos para ouvir tua voz. Dá-nos uma mente de Cristo, Pai. Santifica nossos pensamentos, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pelo teu cuidar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tem nos sustentado, tem nos dado mais do que precisamos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu tens sido fiel. Mostra a cada um, Senhor, o quanto tu amas, o quanto tu cuida, o carinho especial que tu tens pelos imigrantes. Ó Pai, nós estamos nessa terra, somos imigrantes aqui, mas temos um cuidado especial do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Papai, porque nós podemos, Senhor, chegar na tua presença e declarar que nós temos um Pai que nos ama, que cuida de cada um de nós, que nos sustenta. Podemos declarar que tu és o nosso pastor, nada irá nos faltar. Tu nos dá repouso e descanso em pastos verdejantes. Nós cremos na bondade e na misericórdia todos os dias, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Tenho palavras, Senhor, para agradecer. Abençoa cada um, Senhor. Aumenta a fé, Senhor, do teu povo. Porque a tua palavra diz: aquele que crê, tudo é possível, Senhor. Oh Deus, nós estamos aqui nessa noite sabendo, Senhor, que tu tens, Senhor, Pai, algo sobrenatural, Senhor, para colocar em nossas mãos. Tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que tu tens preparado para aqueles, Senhor, que te amam. E nós te amamos, Pai. Obrigado por te servir. Obrigado pelo privilégio de te conhecer. Obrigado, Senhor, porque tu apagaste o nosso passado de vergonha e transformou em honra. A nossa vida é um testemunho vivo para que todos vejam e reconheçam, Senhor, o Deus que nós servimos. Obrigado, Senhor, por conseguirmos calar. Porque, Senhor, como Davi falava, Pai, coloca um guarda em meus lábios para que eu serei lançado diante ímpios ou em situações que necessito ficar calado. Obrigado, Senhor. Tu és a nossa justiça como um sol que brilha nessa terra, Pai. Oh Deus, obrigado, Senhor. Só tenho a te agradecer, Pai. Abençoa cada um, Senhor. Visita aqueles que estão enfermos, aqueles que pediram oração, estão no leito no hospital. Senhor, gratidão, Senhor, porque, Senhor, eu tenho visto nossos familiares têm reconhecido, Deus, que nós servimos, Pai. Que possamos continuar sendo esse testemunho, Senhor. Oh Pai, que nada, Senhor, venha nos tirar da tua presença. Que venhamos declarar como o apóstolo Paulo, Senhor. Oh Deus, combati o bom combate, Senhor. Venci, Senhor, e guardei a fé. Senhor, que venhamos cada dia, Senhor, perseverar, porque sabemos, Senhor, que a nossa fé não é a mesma. Podemos passar por provas e lutas, Senhor, porque a tua palavra diz: muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor nos livra. Obrigado, Senhor.
Abençoa cada um que entrou por essa porta, Senhor. Que ninguém saia daqui como entrou, e se ministrado, fortalecido por Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos orando, Senhor, Pai, juntos aqui, unânimes, no mesmo Espírito. Porque a Tua palavra diz: onde há 2 ou mais, Tu estás presente, Senhor. Por isso nós estamos aqui nessa noite, Senhor, como intercessores, como colunas, Pai. Clamando por vida, orando por vida, Senhor. Invocando o Teu nome, Senhor, declarando salvação nessa casa, Senhor. Aqueles que entram e saem, Senhor, que não tenha diferença, que Tu possa fazer a diferença neles. Aqueles que não tomaram a decisão de Te aceitar como único Salvador, que eles possam se render. Aqueles, Senhor, que não tomaram a decisão de batizar, Senhor, porque vamos já começar o curso do batismo, que eles possam tomar a decisão, Senhor, de querer, Senhor, passar pelas águas, nascer de novo, serem nova criatura. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma essa igreja. Oh, Pai, declaramos vidas aqui contagiadas, Senhor, sedentas, Pai. Oh, Deus, agradecemos pelos testemunhos de pessoas que pediram oração pelos pais, por vistos que saíram, Senhor. Pai, obrigada, Senhor, porque tudo que nós temos colocado na Tua presença, Tu tem nos escutado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela provisão financeira. Obrigado pelas bênçãos que tem enviado pelas crianças no Brasil. Obrigado pelas pessoas que têm abençoado essas crianças, Senhor. Oh, Pai, que tem, Senhor, ajudado no financeiro, Senhor. Gratidão, Senhor, porque não tem faltado, Pai. Obrigado, Senhor. Até por aqueles que se levantaram para pagar aquelas caixas. Senhor, te agradeço, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque realmente, Senhor, nós temos caminhado por fé. Oh, Deus, cada dia temos pago o aluguel dessa casa, Senhor. Tu não nos deixa ser envergonhado. A Tua palavra diz que nós não seremos envergonhados, que o Teu povo não seria envergonhado. Obrigado, Senhor, porque nós temos aprendido a caminhar por fé, saber que aquele que promete não falha. Oh, Deus, nós não temos tirado os olhos de Ti, nós elevamos nossos olhos para Ti todos os dias, sabendo e tendo a certeza que de Ti vem o socorro, a resposta e o milagre. Gratidão, Senhor. Se há alguém enfermo, Senhor, traz cura, Pai. Se há alguém desanimado, Senhor, renova as forças, traz ânimo, Senhor. Dá um sinal, Senhor, que Tu estás com ele, Pai. Se necessita de financeiro, manda finanças, Pai. Abra as janelas do céu sobre essa casa, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Senhor, que nós viemos aqui nessa noite, Senhor, clamar aquele que é poderoso, Senhor, para mudar toda a história, e Tu permaneces sentado no trono, Senhor. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Alguém que quer levantar a voz orando, amém, pastor? Em nome de Jesus, Senhor, Tu és fiel, Pai. Aleluia, Senhor. Gratidão. Em nome de Jesus, ó Deus. És bem-vindo, Senhor, a essa Tua casa, Senhor. Vamos louvar o Senhor agora. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo nosso dia, pelo nosso trabalho, Senhor, pela força que Tu nos dá, Senhor, para resistir, Pai, para estar firmes diante da Tua presença, Senhor. Nós Te louvamos pelas Tuas misericórdias, Pai, que são a causa de não sermos consumidos. Pai, nós reconhecemos, ó Deus, a nossa indignidade, Senhor, diante da Tua grandeza. Ó Senhor, que nunca, Pai, nunca, a soberba, o orgulho, Senhor, chegue a nós. Que nós possamos todos os dias dizer: ai de mim, ai de mim, ai de mim, diante da Tua presença, Senhor. Guarda os nossos lábios, Pai, de palavras torpes, de atitudes indignas, Senhor. Que sejamos, ó Deus, dignos pelas Tuas misericórdias, Pai, de andar nos Teus caminhos, de estarmos, Senhor, diante de Ti. Tu és bom, Pai, bom, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos ou esperamos. A Tua bondade dura para sempre, a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Jesus, obrigada todos os dias, somos gratos, Senhor.
Obrigada, Senhor, pela nossa família, Senhor. Obrigada, Senhor, pelos nossos filhos. Obrigada, Senhor. Resgata, Senhor, dos caminhos maus. Oh, Pai, a pastora sempre ora em algo que nós esquecemos sobre os jovens estar, Pai, viciados em games, naquilo que não vem de Ti, Pai, porque a internet é bênção e maldição. Pai, que eles possam, Pai, ser livres, ter a mente, Senhor, liberta, a mente de Cristo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Dá-nos como Pai sabedoria de como agir, do que fazer, estratégia, Senhor. Oh, Pai, atrai os jovens para Ti, Senhor. Pai, eu clamo as Tuas misericórdias, Senhor. Oh, se conosco nessa noite, que a Tua presença, ó Deus, se manifeste no nosso meio, ande no meio de nós, Pai. Que os Teus anjos caminhem, Pai, dentro da Tua casa, Pai, em nome de Jesus. E que o nosso louvor possa subir, Pai, como incenso e aroma suave às Tuas narinas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Boa noite, a paz. 2 meses só? Pensei. Só 2 meses, pastor? Depois da última vez que eu furei, né? Tem 2 meses que eu furei da última. Irmãos, boa noite. A paz do Senhor esteja presente no coração de cada um de nós. Depois de 2 meses e alguns anos, eu tomei coragem e Deus me empurrou, Deus me deu um chute e falou: vai, garoto, vai lá. Garoto não, né? Vai, Senhor, né? Porque eu já tenho 40 anos, eu não sou mais um garoto. Tem isso. E eu queria falar hoje com vocês, brevemente. Eu sei que o culto de sexta-feira é um culto mais focado nas orações, mas eu queria compartilhar com vocês uma palavra que já vem há muito tempo falando comigo e que está no 2º livro de Timóteo, capítulo 4. E eu vou ler uma boa parte do capítulo todo, mas não todo. 2 Timóteo, capítulo 4, porque eu queria falar sobre o homem que escreveu esse livro e vários outros, né? Aquele que foi orientado por Deus para escrever. E ele começa: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, fazem a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por minha aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardado, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônia, Crescente, para Galícia, Tito e para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Também enviei Tico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos.
Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor que lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às minhas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam, que isto não lhe seja impune. Mas o Senhor assistiu-me fortalecer-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guarda-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Irmãos, essa foi a última carta de Paulo. E Paulo, dentro dos apóstolos, dentro dos homens de Cristo, é uma pessoa com quem eu tento aprender a cada dia. Porque a vida de Paulo, ela é uma inspiração. Mas ela é uma inspiração num lado que nós, como cristãos, não costumamos aceitar muito. Porque a vida de Paulo não foi fácil. A vida de Paulo, muito pelo contrário, né? A vida de Paulo, ela foi bem sofrida. Foi uma vida de obediência, mas também uma vida de muito sofrimento. Paulo era um homem de poderes, né? Era um homem de prestígio quanto cidadão humano, perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos, mas naquele caminho de Damasco, Deus fez o seu trabalho. Não ouvi falar da forma quando Paulo ressurgiu, mas eu quero falar do homem Paulo que viveu inteiramente para Deus durante toda a sua vida, né? Desde a sua conversão, desde que caiu em Damasco, se tornou cego, voltou a enxergar, passou a ver a vida, né? Com outros olhos. Então, Paulo, ele renunciou durante muitos anos, e é uma coisa que ele fala em várias cartas, em vários textos bíblicos, de se diminuir, se renunciar, para que Deus crescesse, Deus aparecesse. Ele sofreu por amor a Cristo. No entanto, é onde dói pra gente. A fidelidade de Paulo, ela não poupou Paulo das dores. A obediência não poupou Paulo do sofrimento. A obediência não o livrou de coisas ruins acontecerem. Porque em alguns estudos você vê que Paulo, por algum momento, ele achou que ele seria o líder da igreja, mas ele se frustrou nisso, porque não foi da vontade de Deus que ele se tornasse um líder naquele momento, no início, assim que ele se converteu. No final da história ele até se torna, mas no início ele não. E ele se frustrou muito com isso. E ele continuou, ele persistiu. Obedecer a Deus, o que eu quero muito falar hoje, é que obedecer a Deus não é sinônimo de segurança, não é um sinônimo de que as suas orações serão atendidas. Obediência a Deus não é certeza e garantia de que Ele vai te livrar da fornalha. Obediência a Deus, Ele não vai te livrar de estar de frente aos leões. Obediência a Deus te garante que Ele vai estar ao seu lado ali. Durante algumas vezes, Paulo, ele foi abandonado pelos amigos, abandonados por homens, abandonados por pessoas que estavam ao lado dele, mas Deus nunca abandonou Paulo. Em momento algum, Deus abandona. E Paulo,
passa por muito sofrimento. É uma vida que às vezes eu fico imaginando, a gente às vezes, por uma coisa tão pequena, eu passei por alguns problemas ainda, graças a Deus eu tenho me recuperado, em nome de Jesus, mas às vezes um diazinho ruim, um diazinho triste, uma oração que você está orando já há tempo, você já está pedindo há 1, 2, 3, 4, 5 meses, e ela não vem, a resposta não vem, e você acha que o céu está em bronze, e você acha que Deus não está te ouvindo, e a gente já quer desistir, ou às vezes a gente já quer blasfemar, e Paulo se manteve fiel e obediente, firme no objetivo maior, que é, como o pastor costuma falar, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? É buscar o reino de Deus. Então, ele faz isso de uma maneira, vamos dizer assim, sobrenatural. Ele é incrível essa história. E o que eu queria, hoje, bem breve mesmo, para a gente fazer uma coisa bem rápida, para que a gente possa orar e continuar orando, é que a gente possa refletir sobre a vida de Paulo. Por muitas vezes nós cristãos queremos fazer barganhas com Deus. Eu vou orar ali hoje, porque eu sei que Deus vai me ouvir. Eu estou na obediência. Eu estou orando, eu estou lendo, eu estou dando a palavra, eu estou profetizando, eu estou trazendo. Eu sou uma árvore frutífera. Isso não quer dizer, isso não vai te garantir que Deus vai cumprir com as vontades do seu coração, com o seu querer, com o seu pedido de oração. E é aí que mora o X da questão. Quanto nós, cristãos, estamos prontos para ouvir não? Porque não é o nosso joelho no chão que vai fazer Deus transformar a nossa vontade no nosso coração numa realidade. É a vontade dele. Se andarmos em obediência, se caminharmos e for da vontade dele, porque tudo é da vontade dele, tudo é feito por ele e para ele. Então, irmãos, no fundo do meu coração, essa palavra, outro dia eu estava conversando com a Fernanda no carro e ela não me entendeu. Eu falei, não, mas ela não estou entendendo. Eu falei, não, você não está me entendendo. Ela falou, não, mas como é que você... Eu estava falando com ela que por vezes a gente faz jejua ou faz propósito ou qualquer coisa do tipo em busca de um objetivo. E a minha visão é que não é o meu joelho no chão, o meu jejum e o meu propósito que vai fazer com que Deus me abençoe. É porque Ele é bom, é porque Ele é maravilhoso. A Ele devemos louvar. Ele é o Senhor, Ele que sabe, Ele que... Eu posso ficar a vida inteira ajoelhado, orando, sendo santo, como foi a vida de Paulo. E Paulo não virou rei, Paulo não sambou, Paulo não virou milionário, Paulo não. Paulo vivia em presídio, em cadeia, escondido, sendo açoitado, naufragou, foi espancado, foi tudo. E às vezes a gente pensa assim, não, mas se eu andar na obediência, não tem como dar errado. Irmão, é porque eu sou muito... Eu vejo a vida desses homens de Deus, eu vejo a vida desses homens de Deus, eu vejo a vida de Paulo e falo assim, quem sou eu? Como diria no Rio de Janeiro, quem sou eu no jogo do bicho? Quem sou eu na fila do pão? Eu não faço 1/1000 do que esses homens fizeram. Aí eu vou me achar digno de ajoelhar e falar assim, Senhor, eu quero uma BMW nova, Senhor, eu vou jejuar 7 dias e 7 noites, Senhor. Se
se eu andar em obediência, se eu cumprir com o que Deus pede, e se for da vontade dele, vai acontecer. Mas se não for, não vai acontecer. Porque é incrível. Aí que mora a questão. O quanto a gente está firme. Eu, durante muito tempo, eu orava, pedia a Deus, tira esses pensamentos ruins, tira essa angústia, tira essa aflição, tira, eu preciso. Não, ela continuava me incomodando. Vozes vinham falando e eu, Senhor, eu por muitas vezes, por isso que eu me sinto cada vez ainda menor, eu pensei em desistir. E por vezes eu pensei em desistir verdadeiramente. Mas nem corajoso para isso eu fui. Irmãos, um ponto de reflexão hoje que eu queria compartilhar com vocês é que, mesmo diante dos nãos, né, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante de tudo dar errado na nossa vida, tudo dando errado, porque a gente ora aqui, a gente agradece muito e como a pastora estava orando aqui, que Deus tem ouvido as nossas orações e nos abençoado, mas talvez essa mensagem seja para nenhum de nós, porque Deus tem nos abençoado, Deus tem ouvido as nossas orações, mas existem pessoas que, e eu já passei por isso, tem orações ainda, tem coisas que eu peço a Deus que eu não consegui ouvir uma resposta, e tem coisas que eu clamo a Deus e Ele não me dá. Não estou me comparando a Paulo, pelo amor de Deus, mas eu queria trazer essa reflexão no coração de vocês, para que a gente levasse hoje para casa, para refletir, porque quando tudo vem, quando tudo está bem, quando tudo está nice, quando tudo está legal, quando o meu emprego é bacana, quando os irmãos da igreja são maravilhosos, quando o dia está lindo, é fácil, mas no dia do não é difícil. E se esse dia do não persistir e vier amanhã e depois de amanhã, em 15, 20, 30, 50, 100 dias, a gente ainda vai colocar o nosso joelho no chão e falar o que os santos falam, que é santo, 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 porque só Ele é santo, só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E talvez a gente, em alguns momentos de fraqueza, a gente pode estar cansado, como eu andei, cansado de obedecer, cansado de orar, cansado de ler e ver tudo só dando errado. Deus não troca amor. Ele é amor. E a misericórdia dele não tem fim. Então, o que eu queria que os irmãos fossem hoje para casa, já são 9 da noite, é que pudessem fechar os olhos e entendermos que devemos andar em obediência, devemos jejuar, devemos proclamar a palavra de Deus, devemos ser árvores frutíferas, devemos fazer o bem, devemos ser amor, devemos ser carta limpa, devemos ser exemplo,
devemos ser cidadãos do bem, devemos fazer o bem sem olhar a quem, devemos amar, devemos seguir os mandamentos. E mesmo que façamos tudo isso, as coisas podem dar errado. Guardem no coração que é tudo da vontade do Pai. Numa sexta-feira, num culto de oração, sejamos como Paulo, que no presídio, na prisão, já velho, passando frio, porque na última carta ele pede para levar a capa dele. Então, até frio ele passava numa masmorra. Que a gente possa dormir com essa imagem de Paulo sofrendo uma vida inteira doada a Deus, e ele continuava louvando, ele continuava dizendo que Deus era bom. E que a gente possa trazer, e que a gente possa orar, e que nas nossas orações possamos nos dar em oração. Eu durante muito tempo eu era o orador pidão. Minha esposa sabe que eu sou muito pidão. Eu peço carinho, eu peço cafuné, eu peço para coçar, eu peço tudo. E nas minhas orações não eram diferentes. Eu sempre pedia: Senhor, eu preciso, Senhor, me dá, Senhor, me abençoa. Hoje eu continuo, mas ela aumentou um pouquinho mais, no qual eu falo principalmente: que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, irmãos, que possamos orar verdadeiramente, entregar o nosso coração a Deus, que possamos entender que tudo que a gente faz aqui ainda não nos faz dignos dele, e que somente pela graça, pela misericórdia dele, a gente acorda, a gente levanta, porque se for da vontade dele fazer game over, acabou. Então, irmãos, que a gente possa guardar. Uma das frases que ele fala é: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, que possamos ser como Paulo, ser como Paulo, mozinho, e que possamos entender o quão grande, o quão incrível, o quão maravilhoso Deus é, e que o final de semana de vocês seja abençoado. Eu acho que agora está na hora do pastor Paulo, da pastora, assumir o posto de pastor da igreja. Deus abençoe. Vamos continuar orando. Glória a Deus. É verdade. Mas eu vejo que Paulo, quando ele pediu ao Senhor que tinha um espinho na carne, né? O Senhor falou: minha graça te basta. Porque a gente passa provas e lutas, mas quando a gente tem certeza que está na presença do Senhor, a gente passa tranquilo. Vocês já notaram isso? Você está passando prova e luta, mas você tem sido fiel com o Senhor, você tem vindo à igreja, você não está no pecado. Mesmo se está, a gente tenta sair dele, se tem alguma coisa, a gente sabe, vai passar. Não é assim? Vai passar. Então a gente passa em paz. Você vê que ele estava ali na prisão, ele louvava e pregava a palavra, e ali ele ganhou até o carcereiro e a família. Então a alegria dele, mesmo na prova e na luta, era ganhar vidas para o Senhor. E assim somos nós, né? Porque eu creio que prova e luta ela vai acabar quando a gente subir, né? Mas vamos espelhar no Paulo, a palavra muito boa, David. Que o Senhor continue te usando, não fique longe tanto tempo, porque foi uma bênção a tua palavra. Como Paulo perseguiu. Segura, meu amor. Tem que amar a si próprio, como a ti mesmo.
Paulo, ele perseguia a igreja por uma visão equivocada, né? Pensando que estava agradando o próprio Deus. Então, a gente tem que sempre estar revisando os nossos conceitos e olhando para Deus e falar: Senhor, qual é a boa e agradável vontade tua? Mas antes de chamar vocês para minha frente, eu quero chamar o Davi que volte aqui, o David. Quero chamar a Fernanda. Pode deixar o melequento aí por enquanto. Porque eu sei que Deus, ele tem um propósito na vida desse casal. E tudo que passou e que possa estar nessa momentânea tribulação, né, que você tem passado, tem vivido, não só individual, mas como familiar. Satanás muitas vezes tem colocado certas coisas para poder impedir. E dessa vez nós vamos orar por você, porque muitas vezes quando o Senhor pega você para você fazer o que foi chamado, Satanás, ele vem com retaliação sobre a tua vida, tentando te impedir e parando. E nessa noite nós vamos quebrar isso em nome de Jesus, porque a partir de hoje Deus está entregando para você algo novo. É uma nova jornada, é um novo ciclo que Deus está entregando na tua vida. E eu não estou aqui somente como Paulo Mozinho, mas eu estou aqui como profeta de Deus para falar que Deus, Ele vai cumprir com todas as promessas que Ele já entregou ao teu coração. E Ele está falando para você não temer, porque Ele é o teu Deus forte, que te guarda em todas as coisas. Não te preocupe com o que o homem possa fazer, porque Ele é que dá a resposta final. E nós vamos orar para que Deus cubra a tua vida. Eu gostaria de pedir a Fernanda que abraçasse ele, né? E levante as tuas mãos onde você está. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida de David, Senhor, em tuas mãos. Nesse momento, Senhor, declarando, Senhor, a tua armadura sobre ele. Ó Pai, porque ele foi chamado, Senhor, por Ti, não por homem. Ele não foi chamado por esse ministério, ele não foi chamado pelos pastores local, mas ele foi chamado por Ti para ser a diferença, Senhor, por onde ele passar. Esse casal é separado Teu, esse casal, Senhor, é amado Teu. E neste momento, Senhor, nós queremos cobrir a vida deles, ó Pai, de qualquer retaliação. Ó Pai, toda palavra maligna que foi lançada, toda palavra de inveja, toda palavra, Senhor, ó Pai, de ciúme, toda palavra, Senhor, ó Pai, que não vai prosperar, a Tua palavra diz, Senhor, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. E, Senhor, assim eu declaro sobre a vida, Senhor, do David, sobre a vida da Fernanda, sobre a vida dos seus filhos, ó Pai, a bênção do céu. Ó Pai, eu levanto as minhas mãos e abençoo a vida deles, Senhor, mas que não é as minhas mãos, mas sim a representação das Tuas mãos sobre a vida deste casal para o ministério. Ó Pai, levanta eles, capacita eles mais e mais. E, ó Pai, tudo, Senhor, que eles têm vivido, ó Pai, ele vai estar rindo, ó Pai, porque Tu és maior de todos os problemas. Tu é aquele que traz a solução. E eu declaro toda sorte de bênção sobre a vida do David, sobre a vida da Fernanda, sobre sua família. Pai, abre portas aonde que ele não está vendo. Ó Pai, que ele passe, Senhor, a confiar somente em Ti, não nos homens mais. Ó Pai, que ele possa, Senhor, ó Pai, não estar esperando daquilo que o homem pode fazer a ele, Senhor, para beneficiar, mas que ele possa abrir os olhos espirituais, capacitando ele, Senhor, ó Pai, para dar passos, ó Pai, inacreditáveis. Ó Pai, eu vejo, Senhor, ó Pai, a Tua bênção sobre ele. Ó Pai, coisas se movimentando no mundo espiritual. Senhor, eu vejo, Senhor, portas se abrindo aonde que ele não imagina. E, ó Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu abençoo os Teus servos com toda sorte de bênção, pelo nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Portas vão se abrir, David. Portas vão se abrir. Não temas. Aleluia. Vamos passar à frente. Vamos estar orando aqui, agradecendo a Deus.
você. Água de coco. Água de coco? Água de coco? Amém. Pode vir para cá, Wesley.